Oi, amores. Olha eu aqui de novo para a gente aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre 3 discípulos de Jesus, de como eles foram chamados para ser discípulos. Eles eram pescadores. E num certo dia, numa certa noite, eles foram para o lago da Galileia para pescar. E eles ficaram ali a noite toda. Jogavam a rede e quando puxavam a rede, nada de peixe. E a rede embolava e era uma coisa difícil, né? Quem já viu alguém pescando com rede ou com tarrafa, como o pessoal fala, sabe que é muito difícil. E aí eles tentavam de novo, desembolavam e jogavam e quando voltava, nada de peixe. E aí eles ficaram muito cansados, sabe, durante aquela noite, porque foi uma noite longa e eles cansando de jogar rede, puxar rede e não vir nenhum peixinho, eles já meio frustrados já estavam ali lavando as redes dele, quando de repente estava Jesus pregando ali para uma multidão. E quando Jesus viu aquela multidão, e a multidão estava, muita gente ali começou a apertar Jesus, acho que não estava dando para ele ver as pessoas direito, ele viu os 2 barcos daqueles pescadores, e aí ele resolveu ir até aquele barco para ficar mais fácil. E aí ele escolheu um barco que era de Pedro e pediu para Pedro para empurrar um pouquinho o barco, afastar um pouquinho o barco da terra para que ele pregasse para aquela multidão. E assim ele fez. Ele começou a pregar para eles e ensinando a palavra, ensinando aquilo que Deus tinha falado para ele falar para o povo ali e o povo atento ouvindo e Pedro também estava ouvindo. Quando ele acabou de pregar para eles, ele falou para Pedro assim: empurra o barco ou leva o barco até um lugar mais fundo, Pedro, e jogue a rede do outro lado. E aí Pedro, falou assim: Jesus, nós estávamos aqui a noite inteira e não pescamos nenhum peixe, mas sobre a sua palavra, porque o Senhor nos falou, nós vamos lançar a rede. E assim eles fizeram. E quando eles jogaram a rede veio cheia de peixinhos. E tinha tantos peixinhos, mas tantos peixinhos, que as redes começaram a se romper de tanto peixe que tinha. E eles tiveram que chamar os outros companheiros para ajudar eles a tirar aqueles peixes dali. E aí eles encheram os 2 barcos e levaram para a terra. Porque cheia de peixinhos, para eles que não tinham pescado nada a noite inteira. E aí os peixes eram o alimento deles, era o trabalho deles. Eles eram pescador como profissão, eles viviam disso, dependiam da pesca para levar o alimento para casa. E aí, quando eles levaram o barco lá para a terra, Pedro se ajoelhou diante de Jesus e falou para o Senhor para Jesus se retirar dele, porque ele não era digno de estar diante dele. E aí Jesus falou para ele para ficar calmo, porque ele seria a partir de então pescador de homens. Eles seriam. E aí os outros companheiros também ficaram ali, maravilhados com aquilo que Deus tinha feito na vida deles, que Jesus tinha operado aquele milagre, porque homem nenhum conseguia fazer aquilo. Eles estavam lá a noite toda e não pescaram nenhum peixe. E aí, assim que Jesus falou isso para eles, eles deixaram aquele barco ali e foram atrás de Jesus. Nem se importaram mais com o peixe, de tão maravilhados que eles ficaram com o que Jesus tinha feito. E aí, o que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, que a gente prega aonde a gente for, a gente tem que falar do amor do Senhor. Sabe por quê? Jesus fez daquele barco um púlpito e pregou para uma multidão. E quando ele subiu naquele barco, as pessoas viram ele de melhor maneira, viram ele melhor. E aí ele pregou para aquela multidão e assim também somos nós. Nós precisamos pregar aonde quer que nós formos. Nós precisamos anunciar o amor de Jesus, anunciar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Ele nos ama. E a segunda coisa é que Ele tem um chamado para cada um de nós. Assim como Ele teve um chamado ali para Pedro, para Tiago e para João.
Ele também tem um chamado para cada um de nós. E nós somos muito importantes para Ele. E Ele conta conosco para que aquilo que Ele nos chamou para fazer aconteça, se cumpra. E às vezes a gente fica perdendo tempo fazendo uma coisa, fazendo outra coisa e esquece do chamado de Deus para a nossa vida. E aí o tempo está passando e a gente está perdendo tempo de fazer aquilo que vai agradar de verdade ao Senhor. E sabe qual que é a terceira coisa que a gente aprende aqui? Que nada se compara àquilo que a gente tem diante de Deus. Sabe por quê? Eles largaram o barco cheio de peixes. Ficaram lá a noite toda e nada. E aí quando o barco vem cheio de peixe, larga o barco e os peixes e vão seguir Jesus. Porque nada daquilo que é terreno se compara àquilo que a gente tem diante de Deus, aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Estar na presença de Deus é muito bom, sentir a presença de Deus é muito bom, viver aquilo que o Senhor tem para nós é muito bom. Então, que a gente aprenda, com esses 3 discípulos, que são uns dos discípulos mais conhecidos, Quando a gente vai falar dos discípulos, quem são os discípulos de Jesus? A maioria das pessoas falam Pedro, Tiago e João, e algumas ainda completam, no barquinho, por causa da musiquinha, Então, que nós também sejamos como aqueles homens, que a gente viva os milagres do Senhor a cada dia e que nós não venhamos nos esquecer que somos chamados por Ele porque somos importantes para Ele e que nada nessa terra é mais importante do que aquilo que Ele tem para nos dar. Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, ó Deus, e Te agradecer por mais essa oportunidade. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ama e o Senhor tem uma obra linda para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir com excelência, da melhor maneira possível, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E um desafio aí para vocês, que vocês chamem aí o papai e a mamãe, quem tiver dentro de casa aí com vocês assistindo o vídeo, arreda o sofá, arreda a cadeira e pede o papai e a mamãe para procurar aí no YouTube, o vídeo dessa musiquinha, Pedro, Tiago, João no barquinho, e vamos dançar. Combinado? Beijinho e até a próxima.